Eu tô casada com uma mulher que tem idade pra ser a minha avó. E hoje os filhos dela me odeiam por isso e dizem que eu tô com ela só por interesse. Mas a realidade é que eu amo ela. Bom, tudo isso começou em março de 2021. Eu estava com 26 anos e havia acabado de me separar de um casamento de 7 anos. Desse casamento, eu saí com 2 filhos pra criar e nem emprego eu tinha. Os meus filhos, eles tinham 2 e 4 anos de idade. Depois que nós nos separamos, o meu ex-marido simplesmente não ajudou mais em nada. Porque segundo ele já tinha deixado a casa ali que ele alugava pra mim morar. Quando eu me separei, a dona da casa onde eu morava, se compadeceu com a situação e me deu ali 3 meses pra morar sem pagar aluguel. Mas eu sabia que não era só aluguel, Tinha água, luz, comida pros meus filhos. Foi quando eu comecei a pegar faxina pra fazer. Foi nessas faxinas que eu fazia que eu fui indicada pra faxinar a casa de uma senhora de 62 anos que morava sozinha depois que o marido faleceu. Todo mundo falou assim que além da faxina, ela precisava também de alguém ali pra fazer companhia, Porque ela sentia falta de alguém pra conversar. Ela tinha 3 filhos, só que os 3 moravam longe, Um morava em outro estado e os demais fora do país. Então eu aceitei, esse trabalho. Eu comecei a trabalhar na casa dela. A princípio eu ia 3 vezes por semana e ela, assim, sempre me tratava com muito carinho. E assim o tempo foi passando, Passou o tempo de eu ficar sem pagar o aluguel e aí eu comecei a pagar o aluguel. Só que quando eu comecei a pagar o aluguel da casa, era um aluguel caro pra mim que só dependia de faxina. Então eu pagava o aluguel ali e tinha que me virar com o dinheiro que sobrava pro restante das despesas. E foi aí que eu decidi ir atrás de uma casa menor e mais barata pra parar de passar tanto aperto. Esse negócio de procurar uma casa, um dia ali com a minha patroa, de 62 anos, eu comentei com ela. Se ela soubesse de alguma casa baratinha pra alugar, pra ela me avisar. Porque eu precisava sair da que eu estava. Só que eu falei isso pra ela porque de fato ela conhecia muita gente. Porque assim, embora ela tivesse 62 anos, quem olhava pra ela tava no máximo 50. Além de muito bonita e bem cuidada, ela saía muito, sabe? Ela andava pelo bairro, conversava com todo mundo, conhecia todos os comerciantes. Só que quando eu comentei isso pra ela, que eu precisava alugar outra casa, ela olhou pra mim e perguntou se eu não aceitaria morar lá na casa dela. Na hora ali eu já respondi que não achava certo, E que eu também tinha 2 crianças, então eu não queria atrapalhar a rotina dela ali. Quando eu falei isso, ela deu risada, E disse que jamais atrapalharia. Pelo menos assim, ela não se sentiria mais tão sozinha, E que ela sentia falta de crianças brincando ali pela casa. Completou falando que o que não faltava era espaço, E o pior que é verdade, porque a casa dela tinha 4 quartos, que era o dela e os dos filhos que não moravam mais lá. Depois, assim, de muita insistência dela, de eu também não achar nada que coubesse no meu orçamento, eu aceitei. Sinceramente, foi a minha melhor decisão. Os meus filhos amaram a casa e amaram ela também. E nós passamos, além de eu ser funcionária dela, nós passamos a ser amiga também. Nós ficávamos ali, conversando até tarde. Só que até então eu nunca havia olhado pra ela com outros olhos, Porque eu sempre me envolvi só com homens. Passado uns 5 meses, que eu já tinha ido morar com ela, os filhos dela já tinham gostado de mim também, Porque eu havia falado já com eles nesse período várias vezes por chamada de vídeo. Eles, assim, sempre me agradeciam por fazer companhia pra mãe deles. Passou esse tempo, a minha ex-sogra, parte 2.